Vamos nós aqui pra mais um videozinho. Dessa vez ainda não é customização, eu tô doida pra customizar algumas coisinhas, mas ainda é costura de looks, porque assim, desde que eu comecei a me jogar assim de cabeça pra costurar essas roupas, que eu nunca tinha costurado, nunca tive aula, nem nada, eu tô assim, a louca de querer costurar tudo, assim. E aí uma coisa que eu gosto muito, muito, muito é saia longa. É uma peça que eu acho super versátil, veste bem. Então esse vídeo ele não tem muito uma inspiração de um look que eu vi e quis reproduzir. Na verdade é um gosto pessoal que eu resolvi fazer essa peça que eu amo tanto, que é saia longa. E também porque eu acho que ela é muito fácil de fazer. Porque o short, né, tem aquela questão do gancho, que eu só descobri no final que esse gancho deveria ser feito antes e tudo mais, mas enfim, tem espaço a mais que dificulta. Blusa também tem toda a questão de ficar bem acinturadazinha aqui. E saia longa, eu, marinheiro de primeira viagem, né, porque eu nunca fiz uma saia, imagino que seja muito mais fácil, porque é muito mais uma questão de só colocar certinho na cintura e depois um caimento legal. Como sempre, eu também não uso molde pra nada, né? Tenho preguiça dessa etapa de ficar desenhando no papel pra depois passar pro tecido. Mas dessa vez eu fui atrás de alguns moldes de saia, só pra entender como que seria o desenho do corte, tá? Mas aí eu vi que todas as saias, mesmo de corte reto, elas têm uma aberturazinha um pouquinho maior pra dar essa mobilidade na hora que for andar, então eu não vou trazer molde pra cá nem nada, a gente não vai fazer molde, mas foi só pra entender como que seria essa execução pra evitar tanto perrengue no final. Esse de hoje eu comprei 1,20 m e aí eu comprei ele, vou mostrar aqui pra vocês agora. Ele eu acho que é tipo um tecidozinho de crepe, ele é bem fininho. E aí eu queria assim, bem fininho mesmo, pra que a saia fosse bem de queda. E assim, eu comprei 1,20 m, né? E o metro dele era R$14,90. Então quando eu vi, eu nem tinha ainda o que fazer com esse tecido, mas eu falei, eu vou levar. Porque é um tecido bonito, é um pano bom e tá muito barato. Eu não sei se é nessa época de verão que tá tendo assim essas promoções desse tecido. Ou se todo ano tem essas promoções assim. Como eu comecei a fazer essas coisas só agora, eu sei que tá tendo muita promoção em toda loja que eu vou tem essa bancadazinha de promoção. Eu espero, com fé no pai, que isso seja o ano inteiro, porque eu tô amando fazer looks gastando tão pouco assim. Então vamos lá pra essa peça que eu estou empolgada e ver em quanto tempo eu consigo finalizar ela. Então só pra dar um geral, mais ou menos, de como é que vai ser a execução dessa saia, desenho, corte e tudo mais, eu vou me basear por esse molde aqui, mais ou menos. Só pra poder fazer o desenho, né, no tecido, que a gente sempre faz o desenho no tecido. E aí todos os moldes que eu vi, desse tanto da cintura até o final, ele praticamente dobra. A não ser se fosse uma saia pra ser muito rodada, pra ter muito tecido sobrando, aí ainda aumenta mais. Mas essas assim, mais retinha, elas começam na medida e elas praticamente dobram ou passam um pouquinho daquilo que era na cintura. Então o que a gente vai começar fazendo é pegando nossas medidas. Vou pegar a medida aqui da minha cintura e a nossa altura. Então vai medir a altura que você quer que vá a sua saia e essa cintura. E aí é mais ou menos isso, só que a gente precisa pra poder começar a desenhar aqui no tecido, tá? Então a gente vai deixar o tecido todo estendido, porque a gente sabe que é um desenho grande. E aí vai poder fazer esses dois. Eu escolhi não cortar a saia, porque eu quero fazer o menos de costura possível, fazer só costura mesmo pra acabamento. Então assim, eu não vou dividir esse tecido em frente e fundo, como normalmente é, não. Eu vou tentar fazer ele todo como um só. Então, na verdade, o que eu vou fazer é uma fenda só na frente. Então eu vou pegar esse tecido aqui, ó, e vou fazer como se a saia já estivesse passando assim, ó. E a costura que a gente vai fazer vai ser só aqui na frente. Então não vou cortar pra fazer tecido da frente, tecido do fundo, nem nada, pra minimizar a costura o máximo possível. Uma outra coisa também é que eu não queria que fosse uma saia reta, normal, padrãozona. Eu queria botar um desafiozinho, um detalhezinho a mais pra dar o orgulho de olhar pra nossa peça no final e falar que linda que ela ficou. Então eu vi esse detalhezinho de um nozinho numa peça que eu achei que deixa mais arrumadinho, não muda tanto assim a saia, mas deixa mais arrumadinho. E aí eu vi algumas formas de fazer, algumas que são bem complicadas, que ia precisar de muita costura. Então, na verdade, eu vou fazer um truque, que não é a forma mais correta de fazer esse nó, mas foi a forma que eu achei mais fácil. Que é, na verdade, como se fosse fazer uma saída de praia. Sabe saída de praia que vem a faixinha de tecido a mais pra gente poder amarrar? Eu vou fazer essa faixinha de tecido a mais, e aí nessa faixinha de tecido a mais eu vou dar o nozinho e colocar as pontinhas por dentro e já finalizar ali. Porque eu acho que a execução fica mais fácil e o final, o visual final, pra mim, fica quase a mesma coisa. Então eu preferi fazer assim. A gente sempre tenta seguir o caminho mais fácil, que dê o visual no final legal, que é o que importa pra gente. Eu espero que dê certo. Na minha cabeça, não tem erro. É o melhor caminho, mas a gente vai ver aí. Então vamos lá agora pro desenho no tecido. Então pra medir a cintura a gente vai se basear nessa linha do umbigo ou a menor curvatura. Importante deixar bem retinho, conferir também atrás se tá tudo certinho. E aí ver o quanto que é essa sua cintura. Depois a gente vai usar o ponto que a gente usou para fazer essa cintura para fazer o início da altura da nossa saia. E vai até lá embaixo. Usa a pontinha do dedão para poder pisar e deixar essa fita bem esticadinha. E aí você tem sua altura certinha e é só pegar. E só lembrar que quando eu for fazer essas medidas da cintura e da altura, lembrar sempre daquela boa e velha margem de segurança. Eu sempre deixo no mínimo 10 centímetros, principalmente nessa questão da altura, pra depois não tá faltando tamanho
do que o que você queria, e aí vai acabar com sua saia longa, você vai ter que acabar encurtando ela. E também na cintura é importante pra não ficar tão apertado, né? Não ficar tão desconfortável. Então, quando for medir, respira na cintura pra ter certeza que você não tá apertando muito. E sempre acrescenta pelo menos uns 10 centímetros nas duas, pra caso dê algum problema, você tem aí pra poder trabalhar. Ó, gente, só uma correção, porque eu falei o tempo todo que a gente vai fazer a medida da cintura, eu até fiz a medida da cintura, e eu estou vindo aqui depois que eu já cortei o meu tecido, pra corrigir e falar que, na verdade, tem que ser pela medida do quadril. Porque o que acontece? A gente vai fazer essa medida da cintura, a gente vai ver ali no desenho da saia, e a gente vai descer uma boa alturazinha, a gente vai descer seguindo essa medida da cintura pra só depois a gente fazer aquela abertura da saia. E aí o que acontece é que essa parte que a gente desce seguindo a medida da cintura, logo ela chega no quadril. Então quando chega no quadril, fica muito apertado. Como eu coloquei aquela margenzinha de segurança, e na hora de cortar eu sempre corto com um pouquinho mais de sobra, o meu ficou bem na medidazinha pra conseguir fechar ali no quadril. Mas assim, é muito risco e não é o mais seguro de fazer. Então na verdade o que a gente vai fazer é, aquela medida menorzinha lá de cima, a gente vai fazer pelo quadril, porque é muito mais fácil na cintura a gente apertar do que a gente conseguir alargar pra caber no quadril, né? Então, assim, em vez de você fazer a sua medida pela cintura, você vai fazer a medida pelo quadril. Agora, a altura segue aquela altura normal, marcando daquele ponto que você vai colocar o vestido na cintura mesmo. Agora, a largura é que a gente vai fazer pelo quadril, porque é o que vai ter essa maior curvatura. E aí, depois da cintura, a gente só aperta. Como a gente também vai dar aquele nozinho pra dar o franzidozinho no início, ele também se ajeita bem, tá? Então, não faz a largura pela cintura, faz pelo quadril, porque se for fazer pela cintura, vai ser complicado na hora que chegar no quadril, vai ser que nem o meu, que ele tá assim na medida pra poder fazer a costura. Eu quase que perdi o tecido inteiro, então pelo amor de Deus, façam pelo quadril. Ó, então vamos lá pra entender as marcações que eu vou fazer no tecido. Primeiro, estique bem o seu tecido inteiro. E a gente basicamente vai fazer só umas 4 marcações. O primeiro passo é identificar aqui, ó, onde é o meio do seu tecido, tá? De uma ponta pra outra, onde que é o meio. Então eu identifiquei aqui no topo, e eu vou identificar também, ó, aqui no topo final. Tá? Nessa minha altura final. Então, essa medida toda aqui minha, aqui, ó, ela tem a minha altura com mais a margem de segurança. Então, ela tem 95 centímetros, mais 10 centímetros, 105 centímetros. Então, vem aqui, ó, até 95 centímetros com mais 10 centímetros, chega aos 105 centímetros da altura. Então, assim a gente definiu a nossa altura, foi a primeira parte. Aí, o segundo ponto que a gente vai fazer é definir a nossa largura, que ela vai dali, daquela marcaçãozinha até ali. Veja que tudo a gente trabalha com meio. Então, como minha cintura tinha dado 66 centímetros e a gente acrescenta a margem de segurança de 10 centímetros, então essa medida aqui toda, ó, ela tem 76 centímetros. Sendo que da metade pra cá tem 38, da metade pra cá tem 38. Então, aqui a gente já fez os principais pontos. A gente marcou o quanto que é a nossa cintura e a gente marcou o quanto que é a nossa altura lá embaixo. Um outro ponto também é marcar, lembra, a abertura daquela saia. Então, aqui ela tem, né, nesse início da cintura 76 centímetros, mas a gente tinha que dobrar até chegar no final da saia. Então, dobrando aqui a minha saia, ela teria que ficar 76 centímetros para um lado e 76 centímetros para o outro lado. Aqui eu deixei 33 centímetros mais ou menos, e a partir desse ponto eu comecei a fazer uma curva bem suave para poder abrir a nossa saia e vir até o final. E aí o que eu fiz foi fazer uma outra marcaçãozinha aqui, ó, de 33 centímetros até aqui, dando 33 centímetros da onde eu começaria a fazer essa curva até onde eu acabaria. Ou seja, lembra lá do molde que tinham 3 retângulos marcando? Eu fiz mais ou menos isso. O primeiro eu mantive na medida da cintura e o segundo foi que eu usei para abrir. Então a gente vai pegar a nossa altura e vai dividir por 3. O primeiro a gente mantém na medida da cintura, o segundo é o que a gente usa para fazer essa curva, ó, que vai abrir aqui isso daqui. E aí o último também fica mantendo essa maior até o fim. Então dividi aqui o tecido bem no meio que a gente marcou, ó, a gente dividiu aqui o meio. Então tá batendo certinho com o que a gente marcou. Ó, então agora já tá tudo marcado. E aí antes de fato pro corte, eu sempre gosto de alfinetar. Ó, aonde que a gente vai passar o corte. Então lá embaixo também tem todos os alfinetes ali, ó. Então é sempre bom alfinetar, principalmente quando o tecido é assim muito fininho, pra evitar que ele dobre um pouquinho, ele ande, enquanto você tá cortando e aí dê algo errado. E aí só o que eu lembrei aqui agora é que deixe uma margenzinha aqui no início, eu deixei de mais ou menos 10 centímetros, mas pode deixar até uns 15 mais ou menos, só porque a gente vai ter aquele truquezinho de fazer o nó, né? Então ainda não pensei direito como é que eu vou fazer, mas eu sei que eu preciso ter essa faixa aqui pra poder fazer esse truquezinho do nó. Então agora foi que eu marquei 10 centímetros, então quando a gente for cortar, a gente não vai cortar aqui, ó, até lá em cima não, a gente vai cortar até aqui e aqui vai deixar essa faixa assim grande, tá legal? Então vamos lá. E eu vou cortar e eu não vou cortar em cima, rente a essa linha não. Eu sempre corto com um pouquinho assim de margem de segurança também, deixando um pouquinho sobrar. Ó, então agora eu cortei aqui a nossa saia, aquela parte lá que ficou no início é só pra gente poder fazer o nozinho. E a nossa saia é esse daqui, ó, que vem aquela curvatura, abrindo até descer lá pra baixo. Então, basicamente, o que a gente cortou foi esse retângulo aqui, que ele era a bainha, ou seja, o que sobrou lá da altura nossa, né, a gente descartou. E aqui, que é a curvaturazinha da nossa saia, e a gente preservou 10 centímetros lá em cima, que é pra fazer aquela parte do nó. Então, agora o que a gente vai fazer é fazer a modelagem no corpo. Então, ó, o que eu tinha dito pra vocês, daquela parte de não fazer pela cintura, fazer pelo quadril, é porque, ó,
quando chega aqui, como a gente ainda desce uma boa parte, uns 33 centímetros, pela medida que a gente fez na cintura antes de começar a largar, aqui meu, ó, ele vai ficar bem na medida pra eu conseguir fechar, ó. A saia vai ficar bem apertadinha, sem nenhum espacinho. E isso só deu certo, na verdade, porque a gente fez aquela margem de segurança toda, e também porque eu não tenho muito quadril. Então, assim, não façam pela cintura, façam pelo quadril, porque aqui depois a gente só aperta. E aí fica muito mais tranquilo, tá? Então o meu vai dar pra fazer, mas vai ficar bem na medida. Mas enfim, o que a gente vai fazer agora é alfinetar. E aí, na verdade, se isso acontecer com vocês de ficar apertado aqui, o que eu fiz foi puxar a minha saia mais pra cima, pra essa parte do quadril ficar logo naquela parte que já abria, tá? Então, e eu só consegui fazer isso, na verdade, porque a gente tinha margem lá embaixo, né? Eu tinha 10 centímetros que eu já tinha cortado a mais, com mais aquela largurazinha que eu tinha feito no corte a mais. Então eu consegui subir o tecido e ainda ter a saia longa, tá? Então por isso que eu sempre falo que é importante ter a margem. Mas não cometa o mesmo erro que eu de fazer pela cintura. Mas então, ó, aqui o meu tá alfinetado, ó. Eu tive quase nada de restinho de tecido pra poder fazer essa medida aqui do quadril. E aí, na verdade, quando a gente faz essa primeira medida aqui do quadril, que é essa circunferência mais larga, depois o próprio tecido já vai fazendo a curva. Quando você junta aqui esse tanto que você precisa, o próprio tecido já vai fazendo essa curva. Então, todos os outros que eu fui fazendo, ó, foi seguindo essa curva aqui do tecido, que ele foi indo muito bem. Então, eu alfinetei tudo. Não precisa alfinetar tanto, na verdade, porque essa saia ela vai ter uma fenda. Eu vou querer deixar ela com uma fenda. Então, na verdade, eu coloquei o alfinete mais ou menos até o meio da minha coxa, tá? E aí o resto eu não vou alfinetar agora, porque provavelmente eu vou ver ainda onde é que vai ser a altura dessa fenda. Porque o que eu quero pra essa saia, eu quero que ela sirva tanto pra saída de praia, como também pra sair à noite e tudo mais. A sacada que eu tive foi colocar alguns botõezinhos internos nessa altura, porque assim a gente consegue deixar a saia mais aberta, se for o caso de uma saída de praia, ser só presa aqui e aqui fica aberto pra saída de praia mesmo. Ou a gente tem uns botõezinhos, coloca uns botõezinhos internos também, pra ninguém tá vendo nem nada. E aí a fenda depois só começar mais de baixo pra você poder usar pra sair também. Então assim a gente tem uma saída de praia e uma saída pra sair normal, sair à noite, como for, tá? Ah, e só uma coisa, ó. Aqui o nozinho, eu dei esse detalhe, eu fiz assim, ó. Vou soltar aqui um pra vocês verem. Então você inverte a ponta que sobra. Eu inverti, as pontas caíram assim, eu peguei, inverti, botei assim. E vai dobrar assim, você vai decidir mais ou menos a largura que você quer. Eu não quero que a minha fique tão fina. E aí você vai pegar ela e vai prender aqui a ponta dela, ó, no seu meio aqui, certinho onde encontra a outra metade dessa. E aí ela ajuda a dar mais volume nessa parte aqui do franzido, que é o que a gente quer. E aí fica um detalhezinho bonitinho aqui em cima, diferenciado. Ó, a gente vai pegar aqui, da nossa marcação inicial, e ver mais ou menos até onde você quer que vá a sua fenda. E aí, na verdade, isso não é uma coisa que a gente precisa se preocupar tanto, porque o que a gente vai fazer aqui é pregar botõezinhos, né? Pra poder fazer isso. Então, mais ou menos, ó, eu vou marcar aqui mais ou menos até aqui. Pra minha fenda ficar começando, eu acho que pra mim é bom ficar começando do meio da coxa pra baixo, então mais próximo pro joelho, pra não ficar desconfortável, você poder se mexer tranquilamente. Agora, a gente vai pra penúltima etapa, né? Como eu falei, é muito rápido o processo dessa saia. E é a etapa da costura, na verdade, que a gente vai pra máquina fazer os acabamentos da roupa, né? Então, basicamente, são as bainhas, ou seja, pegar essas pontinhas aqui da saia, ó, e colocar assim pra dentro com os alfinetes, só pra ficar com o acabamento legal. Aquela parte aqui que fica o excessozinho, ó, eu dobrei assim, pra ficar assim. E aqui fiz só o acabamentozinho assim, e a gente vai passar na máquina pra que não fique nenhum tecido assim, ó, com a pontinha assim que é muito feio. Então dobra aí, com os alfinetes, tudo. E é o que a gente vai fazer nessa etapa, passar em toda essa extensão aqui também, esses acabamentos, tá? E aí depois dessa etapa, a outra é simplesmente ali pregar os ganchinhos, né? Esses ganchinhos. Aí quem preferir fazer com botão pode fazer também, que esse ganchinho é mais discreto, né? Pra ficar internamente na roupa sem ver nada. Ah, e outra coisa também, o que eu lembrei aqui foi, o meu ainda deu pra salvar, né? Ainda dá pra fazer a bainha e ainda dá pra fechar. Então, graças a Deus, aleluia. Mas se por acaso você, depois que você fez, cortou e viu que ficou muito apertado, que não dá pra fechar, na verdade não tem muito problema, porque como a gente vai passar essa costura aqui, ou seja, vai ter já uma linha de costura aqui, não tem problema nenhum você pegar aquela parte do tecido que ficou sobrando, lá do nosso, e vir aqui e colocar mais, ó. É só você pegar o tecido que sobrou, eu vou pegar esse aqui só de exemplo, vir e cortar uma tira retangular dele, mais ou menos o tanto que você precise, por exemplo, coloca aqui o seu tecido, ó, assim. E aí costura esse excesso assim pra dar um tamanhozinho maior. A gente fez isso num videozinho do short que ficou muito pequeno. E eu tive que costurar um tecidozinho um pouquinho maior pra isso. Mas assim, aqui não tem problema porque já vai ter essa costura aqui mesmo, que é pra fazer a bainha. Então não tem problema nenhum você vir por dentro e acrescentar aqui, ó, um tecidozinho a mais. Ninguém vai perceber o que é nem nada. Mas como o meu deu pra fazer, então eu não vou precisar fazer essa gambiarra. Mas se for preciso, também dá. Ó, gente, só pra mostrar que o meu, como eu precisei subir um pouquinho aqui no quadril, né, pra que viesse essa parte mais larga, eu peguei e fiz uma dobrinha aqui na saia inteira, eu fiz esse detalhezinho assim, ó, pra não ficar retona. E aí eu fiz, ó, aqui na saia inteira, inclusive no fundo, então toda ela tem essa barrinha assim, que eu achei que deu até uma arrumadinha na saia. Já passei toda a saia na máquina, tá? Ela já tá toda costuradazinha, a saia inteira, todos os acabamentos já fiz. E agora o que eu tô fazendo são pregar aquelas casinhas, ó.
essas casinhas assim, que elas vão se prendendo. Aqui, ó, prendendo esses ganchinhos assim, em cada lado. Porque eles que vão se fechar assim e vão dar pra saia aquele movimento dela poder ser uma saída de praia, de ficar toda aberta, ou de ficar assim fechadinha, sem ninguém ver o que tá por dentro, e na verdade ele que tá prendendo aqui, tá? Então eu tô prendendo todos esses aqui agora pra gente provar. Então vou ficar hoje prendendo isso e amanhã a gente prova a nossa saia. E estando toda perfeita no corpo, ela já acabou. Então assim, em um dia, mega rápida, eu dei uma primeira provinha nela aqui pra ver mais ou menos se tava certo os locais que eu tava colocando esses ganchinhos. Tá tudo ok, então eu acho que é só acabar de colocar os ganchos e finis. E aí eu resolvi colocar só uns 4, deixa eu ver quantos que eu resolvi colocar. 1, 2, 3, 4 e vai ter o último, então eu resolvi colocar só 5 ganchinhos. E em todos eles vocês vão ver que eu tô prendendo, ó, o ganchinho que vai ficar cobrindo, ele tá aqui mais pra dentro do tecido, porque quando eu for colocar a saia assim, ó, aqui é um lado da saia e esse é o lado que cobre, ó. Então quando ela fica assim, ela cobre perfeitamente e ninguém vê o ganchinho por dentro. Então essa que fica a casinha que faz isso daqui, ó, de prender, de enfiar dentro assim, que é o que vai cobrir, eu tô colocando mais pra dentro, pra não dar pra ver nada, tá? Então vamos acabar e a gente vê a nossa sainha, que realmente foi fácil de fazer. Ó, só algumas coisinhas sobre essa saia, a execução dela, que eu acho importante de serem ditas aqui. O primeiro ponto é aquela margem de segurança que a gente colocou, então eu acho que precisava ser maior. Eu nem tô falando quanto a largura, porque a largura foi um erro meu, que eu fiz pela cintura e deveria ser pela maior largura mesmo, que é a do quadril. Mas na verdade, na questão da altura, o meu quando chegou no final, pra fazer todos os ajustes e tudo mais, a altura ficou um pouquinho no limite e eu tive que fazer uma gambiarrazinha. Que sempre acontece uma gambiarra, não tem problema, não vai prejudicar o final da peça, mas dá mais trabalho na costura, né? Você tem que passar uma outra costura ali. Então eu tive que pegar um tecido extra que sobrou e fazer pra aumentar a bainha do tecido. Então lá no fim da saia, eu ainda peguei e coloquei assim um tecidozinho extra que sobrou do tanto que faltava pra ficar aquele tamanho legal de saia longa. Então eu acho que essa margem só de 10 centímetros ficou muito pouco pra altura, porque 10 centímetros é muito pouco se você precisar aumentar mesmo a altura, como foi o meu caso. Então eu falaria mesmo pra colocar assim uns 20 centímetros a mais de margem no mínimo pra poder trabalhar isso. O segundo ponto, na verdade, é que a primeira vez que eu fui pegar um molde, né, pra poder me basear, pra fazer uma roupa e tudo mais, porque normalmente eu não olho. A gente não chegou a fazer molde, mas eu fiz me guiando pelo molde que fazia pra saia, né. Eu não gostei, porque na verdade ele começa com uma quantidade e ele dobra até chegar ao final, né? E aí, na verdade, o que aconteceu na minha saia é que quando chegou no final, eu tive que fazer 2 pregas nas laterais pra encurtar bastante o tecido, porque tava ficando muito tecido lá pra ponta. E também aqui a fenda da frente, eu tive que também aproveitar essa dobra, assim, das duas, pra também encurtar tecido. Então, assim, no fim, o tanto de tecido que eu tive que diminuir no fim foi aquele tanto que ele mandou dobrar isso tudo. Então, assim, eu acho que eu não faria dobrando, não. Acho que no máximo, se a minha cintura deu 60 centímetros, eu aumentasse ali pelo menos uns 30%, 50% disso. Então, se deu 60 centímetros aqui, o que eu precisava pro quadril, eu colocaria pra baixo mais ou menos uns 30 centímetros, sabe? Eu acho que precisa, sim, fazer essa abertura, não dá pra ser reto, mas eu acho que você abre só um pouquinho. Não tanto como foi, eu acabei encurtando muito, muito, muito tecido que não seria necessário. Mas, no geral, foi isso. A saia em si é muito fácil, realmente, de fazer. O corte é muito fácil e a costura é muito fácil. Eu acho que o que perde mais tempo é só prendendo esses ganchinhos, porque é na mão e a gente acaba prendendo vários. Mas assim, tranquilo, eu fui prendendo os ganchinhos, assim, televisão, conversando aqui em casa, só ali prendendo. Bem tranquilo, não tem dificuldade. E a saia foi isso. E eu espero que vocês gostem. A saia vale muito a pena, porque fica muito arrumada. E desse jeito que a gente colocou assim com ganchinhos, dá pra deixar, tipo, como se fosse saia de praia mesmo, abrir tudo e ela ficar assim bem aberta. Ou usar pra sair, então eu coloquei ganchinhos até embaixo, pra caso eu queira uma saia mesmo mais fechadinha. Então ela é muito versátil, ficou muito tranquila, muito em conta, né? Porque o tecido fica R$14,90. E muito tranquilo, eu fiz basicamente em um dia, eu comecei em um dia à noite e fui até o outro pra acabar, e aí resolvi gravar essa finalização agora. Então espero que vocês gostem e boa customização!